Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos partir da página 244, certo? Vamos iniciar o capítulo 3, que tem como título Quilombos e Terras Indígenas, certo? Acompanhe a leitura aí comigo, vamos lá? Neste capítulo, você vai compreender a importância das lutas quilombolas e indígenas por suas terras, tá? E aqui a gente vê algumas imagens, certo? Aí vai estar no livro de vocês também essas imagens aqui que vocês estão vendo, certinho? De quilombos, né? Pessoas quilombolas e indígenas e aldeias, tá? Conversa vai. As imagens retratam moradias de dois grupos populacionais tradicionais do Brasil. Você os reconhece? Se sim, quais são eles? Já como o próprio título do capítulo diz, são quilombolas e são indígenas, certo? Vamos lá para a página seguinte. Conversa vem. Você estudou que os indígenas e os africanos são povos formadores da população do Brasil. Converse com seus colegas a respeito da importância de garantir os direitos dessas comunidades que estão ameaçadas, certo, gente? Tanto as pessoas que moram nos quilombos, quanto os indígenas que moram nas suas aldeias, eles estão sendo ameaçados, pois é, devido à ocupação, né, populacional e urbana, devido à falta de direitos, tá? Preconceito, certo? Então, por que é importante garantir, gente, o direito dessas comunidades? Por que você acha que tem que garantir os direitos deles, né? Primeiramente, partindo da ideia de que todos nós, né, temos direitos. Então, eles também estão inclusos dentro disso, certo? Então, realmente é uma questão de humanidade, de não se preocupar somente com uma classe e deixar outras de lado, certo? Mas aí vocês reflitam um pouquinho e pensem, né? Por que é importante? Vamos lá. Comunidades quilombolas. Você já ouviu a palavra quilombola? Sua origem está relacionada ao termo quilombo e ajuda a contar um pouco do nosso passado. Você sabe o que é um quilombo? Converse com seus colegas sobre o significado desta palavra, tá? E aí, gente, o que é quilombo? Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Então, os quilombos eram os locais dos quais os negros, tá? Eles se refugiavam, eles se escondiam, certo? Quando eles fugiam, porque nós sabemos que no começo do Brasil, né, os negros, eles eram escravos, certo? Então, muitos deles fugiam e corriam para os quilombos, certo? E até mesmo depois que houve, né, a abolição da escravatura, esses quilombos continuaram existindo. Então, também tinha lá muita gente negra morando nos quilombos, tá? Vamos lá. As comunidades quilombolas são remanescentes dos quilombos formados por africanos e afrodescendentes. A maior parte de seus habitantes são descendentes dos antigos quilombolas. Atualmente, existem cerca de 8.000 famílias quilombolas que moram em comunidades espalhadas por todas as regiões do Brasil, mas nem todas foram reconhecidas pelo governo brasileiro. A maior luta para provar que moram em terras de antigos quilombos, certo? Ou seja, essas pessoas que moram nesse lugar, tá? Que é uma questão histórica que já vem dos seus antepassados, alguns deles, né, não têm o reconhecimento de dizer, não, aqui é o meu local, porque meus antepassados moravam aqui, certo? Então, eles ficam nessa luta para provar que aquele lugar do qual eles vivem, né, é algo que vem dos seus antepassados, certo? É uma coisa hereditária. Então, eles ficam nessa luta, ok? Aí, vamos lá, com a lupa na mão. Vá até a página 33 de material para ver no mapa do Brasil onde estão as áreas identificadas como remanescentes de quilombo. Após analisar o mapa, responda as perguntas a seguir. E aqui, gente, eu tô com o meu mapa, certo? Eu espero que vocês estejam com o de vocês aí, né? E aqui nós temos, né, terras quilombolas em processo, né, ó, 1719, terras quilombolas tituladas 129. Olha só a diferença, gente, né? De um número para outro. E aqui a gente vê no mapa, certinho, os locais dos quilombos. Olha aqui em Alagoas. Em Alagoas nós temos também um quilombo, tá? Tem o quilombo dos Palmares, certo? Vamos lá. Em qual estado brasileiro há mais comunidades quilombolas, gente? Aqui, ó. Vamos olhar pelos números. Nós vamos ver, né? Observando que vai ser no Maranhão, certinho, ó. Vai ser no Maranhão, ok? Ó, com 57. Tá vendo? Vamos lá? Há comunidades quilombolas no seu estado? Sim, né? Em Alagoas nós temos uma. Tá aqui, ó. Certo?
Temos um em Alagoas, que é justamente o Quilombo dos Palmares, certinho? Ah, gente, perdão, não é 57 não, no Maranhão, é 399, tá? O número relacionado aos quilombos é isso aqui, tá? Vamos lá. Origem das comunidades quilombolas. Para entender a importância das comunidades quilombolas na atualidade, é preciso conhecer a história de como se formaram os quilombos. Você estudou em unidades anteriores que muitos povos africanos foram escravizados e trazidos ao Brasil para trabalharem, principalmente nas fazendas de cana-de-açúcar. Mas os africanos escravizados não aceitaram passivamente a escravidão. Ao contrário, sozinhos ou em grupos, eles desenvolveram diversas maneiras de resistir à condição de escravizados. Entre muitas formas de resistência estavam as fugas, a capoeira e a fundação dos quilombos. A capoeira, prática cultural do povo banto, também era uma forma de defesa, né, como nós estudamos, certo? Eles não aceitaram facilmente ser escravizados não, tá? Muitos resistiam, então tinham as lutas, tinham as fugas, tá? Os quilombos eram comunidades formadas por pessoas que fugiam da escravidão e dos maus tratos. Geralmente, estavam localizados em áreas de difícil acesso, tá? Morros, tá? No começo de morros. Pois eram considerados uma ameaça aos donos de escravizados. Nos quilombos, reuniam-se também indígenas e mestiços, ainda que em menor número. Os quilombos foram formados em diferentes partes do Brasil. Um dos mais conhecidos e importantes refúgios de escravizados foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas. Olha só, gente, no nosso estado, né? Que legal! Esse quilombo existiu por cerca de 100 anos e se tornou o maior espaço de resistência contra a escravidão. Estima-se que quase 30 mil pessoas viviam em Palmares no seu auge, o que seria quase 10% da população brasileira na época, configurando algo próximo de um estado independente do governo brasileiro, tá? E aqui a gente vê, certo, uma imagenzinha do Quilombo dos Palmares. Eu vou colocar essa imagem aqui também para vocês visualizarem melhor, tá? Vamos lá. Página 248, tá? Conheça quem é Zumbi dos Palmares. Aí tem de 1655 a 1695, né? Foi o líder do Quilombo dos Palmares e hoje é símbolo de resistência negra no Brasil. Na data de sua morte, 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra, certinho? Todo ano nós temos o Dia da Consciência Negra, tá? Aí temos aí de olho no local. Como o Dia da Consciência Negra é comemorado na sua escola? Vejam só, gente. Sempre, né? Quando é o Dia da Consciência Negra, nós trazemos, né, para vocês essa questão de refletir sobre os direitos, né, das pessoas negras. Nós fazemos atividades relacionadas a isso, certo? Então, na nossa escola é comemorado, né, estudando um pouco mais sobre essa data, né, e refletindo sobre os direitos das pessoas negras. 2. Por que o Dia da Consciência Negra é importante, gente? Porque, né, é um dia estabelecido para a gente relembrar, tá, dos nossos antepassados, da nossa história, tá? Da formação do Brasil. E mais ainda, né? Colocar um olhar de que eles precisam, tá? Essas pessoas, elas precisam realmente ter seus direitos garantidos, tá? Ser respeitados, porque hoje em dia ainda existe muito preconceito com relação a isso. Preconceito com relação à cor, preconceito com relação ao cabelo, preconceito com relação aos traços de rosto, certinho? Então, é muito importante esse dia, tá? Mas não só esse dia em específico, o ano inteiro a gente precisa estar relembrando que todo mundo tem os seus direitos, tá? E o Dia da Consciência Negra, né, é mais um dia, é mais uma data, certo? Com um enfoque maior para a gente debater e relembrar um pouco sobre isso, certo? E aí vamos, vida nas comunidades quilombolas, tá? Cada comunidade quilombola tem o seu modo de viver, mas todas têm em comum a terra como elemento de identidade, pois vivem no local onde seus antepassados viveram. Os quilombolas, mantêm vivas e valorizam as tradições artísticas e culturais dos povos africanos do passado, como danças, festas, música, vocabulário, religiosidade, artesanato e modo de plantar. Também é possível encontrar influências indígenas e das religiões cristãs em seu modo de vida. Conheça um exemplo dessa comunidade, tá? E aí a gente vai ver a imagenzinha da comunidade quilombola Sacopã, ok? Então a tia vai botar aqui o RA, certo? Para que vocês visualizem, ok? E vamos lá dar continuidade.
Eu quero que vocês leiam, certo? Mandem um áudio pra tia, lendo aí um pouquinho sobre a comunidade quilombola Sacopã, tanto pra gente exercitar a leitura certinho, quanto para vocês conhecerem melhor, tá? Prestando atenção no que vocês estão lendo. Vamos lá. As comunidades quilombolas lutam para que seus direitos garantidos na legislação sejam cumpridos. No entanto, apenas 129 comunidades tinham posse de suas terras, ou seja, foram reconhecidas e demarcadas pelo governo brasileiro. Outras quase 1.700 comunidades quilombolas estão em processo de titulação. Para conseguir a titulação de suas terras, elas precisam documentar que as terras onde se encontram eram remanescentes de antigos quilombos. Enquanto isso, as terras quilombolas são cobiçadas por fazendeiros e mineradores. Olha que injustiça, né, minha gente? Você tem lá o seu localzinho, por exemplo, você tem a sua casinha aí, tá? A sua casinha foi o seu pai e a sua mãe que deixou pra você, tá? Aí o que acontece? Chega alguém querendo tomar a sua casa porque você não tem como provar que foi o seu pai e a sua mãe que deixou aquilo ali pra você, né? Olha só como isso é injusto. Então é meio o que acontece com eles, tá? Eles moram nessas terras devido aos seus antepassados que moravam lá, tá? E eles nasceram lá, cresceram lá e moram lá. E pelo fato de não terem como provar isso, né? Ou seja, tá? Eles querem tomar as terras deles, né? Isso é muito injusto. E agora, gente, na página 250, eu quero que vocês respondam o mão na massa, tá? Vamos lá, ó. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Olha só. As comunidades quilombolas têm forte ligação com seus antepassados? Sim, né? Nós vimos claramente durante toda a aula de hoje, né? Que eles estão ligados aos antepassados, tá? Aos negros escravos africanos, tá? Vamos lá. As comunidades quilombolas são remanescentes das antigas senzalas? São das senzalas? Não, tá? Lembrando que senzala era o local onde os negros, tá? Escravos da época ficavam, certo? Nas fazendas dos quais eles trabalhavam, tá? Lá não tinha assistência nenhuma, eles tinham que dormir no chão, comiam o resto de comidas, enfim. Um dos desafios das comunidades quilombolas é garantir a posse de suas terras, verdadeiro, né? O grande desafio para eles é provar que aquelas terras, né, são de seus antepassados e que por isso eles têm direito de morar lá também. E, ó, os quilombos eram locais para onde se destinavam os escravizados que fugiam das fazendas, né? Verdadeiro, certo? Quando eles fugiam, tá? Eles iam diretamente para o quilombo porque sabiam que lá teriam apoio, né? Encontrariam outras pessoas. E como era de difícil acesso, certo? Os demais que buscavam eles, né? Os capatazes dos fazendeiros, digamos assim, não tinham como chegar lá naquele local, certo? Para pegar o negro novamente, certo? Então, meus amores, por hoje é só, ok? Se vocês ficarem com alguma dúvida em relação ao conteúdo, é só entrar em contato comigo, belezinha? Deixa a tua curtida aí no vídeo, certo? E beijo, até mais, tchau!